Está começando agora. Programa Gramado FM. Entrevista. Aqui na Rádio de Gramado. Muito bem, 9 horas e 8 minutos, 9 e 8, muito bom dia. Você sintonizado no 87.5 FM no seu rádio, né? Quem está nos acompanhando aí pelo rádio, quem está nos acompanhando na nossa live na página da Rádio Gramado FM, também na página do portal Gramado News, né? Nossos aplicativos iOS e Android, também da Rádio Gramado FM, e no portal gramadonews.com.br/Gramado FM. Esses são os meios de acompanhar o nosso programa, toda a nossa programação. Hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021, 9 horas 8 minutos. Agora em Gramado, tempo ensolarado, né? Iniciou um dia aí com bastante frio, né? Não fez tanto frio que nem ontem, mas tá frio ainda. 6 graus nesse momento, né? Hoje devemos chegar aí na casa dos 17 graus na parte da tarde. E não tem previsão nenhuma de chuva. Lembrando sempre com o apoio do Senac Gramado, acesse www.senacrs.com.br/Gramado. Conheça todos os cursos aí do Senac na unidade aqui de Gramado e também conosco a RBT Internet, a melhor internet da região, os nossos apoiadores do Gramado FM Entrevista. Desde já, muito obrigado a todos que estão junto conosco e vão nos acompanhar nessa hora aqui na Gramado FM. Hoje, nosso convidado é o Alan Eduardo Speer, da Ecosul Energias. Vamos falar de energia renovável, de placas fotovoltaicas e o trabalho da Ecosul aqui na nossa região. A Ecosul que inaugurou, né, uma loja conceito em Caxias do Sul, empresa da nossa querida cidade vizinha Nova Petrópolis. E o Alan está aqui junto conosco para trocar essa ideia. Alan, seja muito bem-vindo, é um prazerzão estar te recebendo aqui na manhã desta quarta-feira. Bom dia. Muito bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Gramado FM. Vai ser um prazer trocar informações e falar sobre essa nova tecnologia que a gente está vendo cada dia mais aí em cima dos telhados e nos campos aí do Brasil. Que remete, né, Alan, à economia e à sustentabilidade, né? Ontem, inclusive, eu estava com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Gramado e nós estávamos falando, né, sobre a importância do zelo em todas as frentes, né? E o consumo de energia tá nesse meio, né? A gente estava falando aqui fora do ar, né, Alan, hoje a gente, cada vez com a energia elétrica mais cara, a escassez de chuva que acaba refletindo na conta, tem que acionar a termoelétrica, que é uma energia muito poluente, enfim, esses problemas já nos atingem durante o dia a dia, né? Sem dúvida, é um excelente momento para falar sobre energia solar, porque todos devem estar acompanhando, a gente está passando por uma crise hídrica no Brasil, né? Onde os nossos reservatórios das hidrelétricas estão cada vez mais baixos, os níveis, e num país onde 61% da nossa energia elétrica é gerada em hidrelétricas, essa situação ela nos preocupa muito. Inclusive todos nós estamos pagando, devemos ter recebido aí na última semana a nossa conta de luz e todo mundo percebeu um aumento significativo, porque nós passamos por uma bandeira vermelha patamar 2, onde a cada 100 kW que o consumidor utiliza, ele pagava R$ 6 e alguns centavos e passou para mais de R$ 9 agora. Aumento de 53%. Tudo isso para ajudar a pagar a conta da falta de geração de energia pelas hidrelétricas. Por causa dessa falta, a gente precisa acionar as termoelétricas, que são caras e poluentes. Muito poluentes, né? Exato. E é complicado, né? Estamos pagando em dois lados, né? Com o meio ambiente e com o bolso, né? Com a poluição, aumenta a poluição. A termoelétrica polui muito, né? A própria hidrelétrica também, ela acaba inundando áreas grandes, mexendo no meio ambiente. Então, nada melhor do que trabalhar com energias limpas e renováveis. Com certeza. Bueno, Alan, vamos iniciar aí falando um pouquinho da história da Ecosul. Iniciou em 2016, é isso, né? Exato. A questão da energia de placa voltaica, energia solar, ela é recente no Brasil. Sim. Né? Como é que vocês começaram esse trabalho aí, a Ecosul? Antes de mais nada, é importante salientar que a placa solar fotovoltaica, ela existe já na Europa, é utilizada há mais de 50 anos. Então, no Brasil, em 2012, se criou a primeira norma que permite que os sistemas de energia solar sejam... Menos de 10 anos, então? Menos de 10 anos, exatamente 9 anos atrás. Essas normas permitem que a gente conecte o nosso sistema de energia solar com a rede externa. Por que isso é importante?
Porque se eu gerar energia e não consumir ela na hora, para onde eu vou armazenar essa energia? Eu posso jogar ela ou para baterias, que ainda não é viável pelo custo da bateria e a durabilidade dela, ou eu jogo, então, desde 2012, eu posso jogar essa energia excedente que eu gerei e não consumi, eu posso jogar para a rede externa. A concessionária me empresta a rede dela para que eu jogue essa energia para lá. Isso é contabilizado, quanta energia foi jogada, e esse crédito eu posso usar em períodos onde eu não tenho geração, como, por exemplo, de noite ou num dia com muita chuva e o céu muito nublado. Então, de lá para cá começou. A Ecosul começou em 2016, em Nova Petrópolis. O nosso primeiro objetivo lá era instalar sistemas para residências em Nova Petrópolis. Nós achávamos naquela época que o nosso mercado seria esse, né? Porque acreditávamos que surgiriam mais empresas rapidamente em municípios vizinhos, Sim. tomando conta cada um da sua região. O que não aconteceu. Então as coisas foram aumentando. No primeiro ano, para ter uma ideia, a gente vendeu 2 sistemas, somente 2 sistemas. No segundo ano, em torno de 15. E aí, 2018 em diante, a coisa começou a aumentar. Hoje nós estamos chegando em quase 800 obras, em 60 municípios aqui ao redor da nossa região. Gramado, obviamente. Gramado, já temos mais de 50 obras instaladas, né? Algumas bem, o pessoal conhece bem aí a Casa da Montanha, lá no Parador, em Cambará. Nós temos os nossos parceiros de longa data da Goods BR. Varza Grande, Exatamente. O condomínio Aspen Mountain aqui, também Madeireiras do Coloto, são clientes que nós já temos aí há muito tempo. E a empresa foi crescendo até o ponto de a gente começar a pensar para onde expandir, né? E aí a coisa acabou acontecendo. Chegamos então hoje com uma loja conceito no município de Caxias do Sul, né? O segundo maior município do nosso estado, né? Exato. Fala um pouquinho da loja aí para nós, Alan. A loja é um projeto de 2 anos de estudo, mais ou menos. A gente queria fazer isso já no passado, mas a gente precisava primeiro definir questões de organização interna da empresa. E quando a gente achou que estávamos prontos, a gente contratou a nossa arquiteta, passamos a ideia para ela, deixamos ela livre para criar, e ela criou uma loja lindíssima. Por que em Caxias do Sul? Porque, conforme tu mesmo falou, é uma cidade que tem o segundo maior PIB do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos clientes já em Caxias do Sul e a gente sentia a necessidade de também termos um endereço lá, para poder dizer que nós também somos da região de Caxias do Sul e aparecer. A nossa loja hoje lá, ela é localizada na Avenida Rubem Bento Alves, que é uma avenida muito movimentada, se não uma das mais movimentadas de Caxias. E a loja tem uma fachada enorme, bonita, iluminada e que chama muito atenção, também fazendo uma boa propaganda para a gente. São um espaço 390, estou colando aqui, tá? Não sei se eu te mas espaço 399 metros quadrados com o ambiente da loja no térreo, uma sala de convenções localizada no segundo andar do edifício também, né? Exatamente. A loja, o primeiro andar é a parte da visitação, né? Então ali nós temos vários equipamentos de energia solar, nós temos módulos, nós temos inversores, nós temos peças que simulam e mostram como é feita a fixação desse equipamento no telhado, porque são dúvidas que os clientes acabam tendo, e visitando a loja eles têm a oportunidade de ver esse material. Sim. Né? De não fazer uma compra de um... Porque ele é muito novo, né? É recente, né? Ainda é muito país, novo, né? o pessoal tem muitas dúvidas lá, como é que faz? Vai furar meu telhado? Vai entrar água quando chover? Como é que funciona? Então lá nós temos todos esses equipamentos para mostrar realmente como é feita essa instalação e para passar segurança para o cliente também. Alan, antes de voltar para a loja, só para a gente já ir entrando nesse assunto com mais detalhes, hoje dos clientes de vocês aí, mais ou menos assim, em porcentagem, o que é empresa e o que é particular, enfim, residência? Esse número ele muda bastante se a gente analisar de um lado o número de obras e do outro lado o faturamento. Então hoje 70% do faturamento da empresa vem de negócios grandes, de obras maiores, empresas, agronegócio, enfim. Mas do outro lado, 61% das obras, do número de obras, vem dos residenciais. Então tem muito residencial sendo vendido nos últimos tempos, né? À medida que o tempo vai passando, a conta de luz vai aumentando e o equipamento também deu uma baixada.
Então ficou mais viável para as famílias também aderirem a isso. Mas hoje, né, a maioria do tempo que o pessoal está na obra é em obra grande. E é uma tendência de crescimento, com certeza, né? Em todos os segmentos, desde empresas, agronegócio, até residência, porque está todo mundo aí pagando uma conta de luz cada vez mais cara. Muito caro. Até ia te perguntar, hoje trabalhando com isso, Alan, por que a gente demorou tanto para aderir isso aqui no Brasil? A gente se deitou um pouco de ser beneficiados com tanta água no país e aí poder gerar uma usina hidrelétrica, por exemplo. O que levou, por que a gente está demorando? Porque, cara, isso aqui é o futuro, né? É presente, mas é o futuro. A gente vai necessitar disso, seja energia solar, energia eólica, energias que não poluem, né? E eu acho que tem um custo muito mais baixo, né, de que outros modelos aí que a gente tem, né, no país aí. De fato, o Brasil ficou bem para trás, né? Conforme eu falei, na Europa já se usa isso aí há mais de 50 anos e aqui a gente começou faz 9 anos. Mas acho que é importante olhar para o futuro e pensar o que a gente pode fazer, né? E o que está acontecendo, por exemplo. A gente fala muito agora do carro elétrico, né, que está surgindo aí. E o carro elétrico ele vai fazer com que as baterias fiquem cada vez melhores e mais baratas, consequentemente, também pela produção em escala. E isso, vamos pensar no futuro. As placas que hoje são instaladas e conectadas à rede, no futuro próximo aí, essas mesmas placas elas podem ser direcionadas para baterias. Então, talvez aí em 10 anos, sei lá, a gente possa ser autônomo na nossa casa, por exemplo, na nossa empresa. Eu posso colocar um banco de baterias lá, gerar essa energia e canalizar por ali. A gente, teoricamente, não precisaria mais da concessionária, né? Então, eu vejo que esse é um dos benefícios do futuro. E aí, lógico, nós precisamos diversificar a nossa matriz energética no Brasil, né? Hoje, eu estava te falando, 61% é de hidrelétricas. Isso é muito perigoso. A gente está agora ouvindo falar que desde 2013 para cá as chuvas diminuíram bastante, os níveis baixaram e fala-se até que talvez isso seja irreversível, que a gente jamais volte aos níveis de hidrelétricas que nós tínhamos antes. E o Brasil vai precisar diversificar. Hoje, felizmente, a eólica, né, as torres lá que a gente vê aqui, por exemplo, no litoral, aqui para a praia, em Osório, elas já estão chegando em 10% de toda a matriz energética brasileira. O solar ele ainda está um pouco para trás, ele está chegando em 2%, está perto de 2%. Ou seja, tem muito chão pela frente ainda, muito. Eu te perguntar quanto a isso, né? Já pensando, então, vamos olhar aí para frente, né? Quem regulamenta, né? Como é que funciona essa parte, né? O governo ele incentiva, vocês esperam um incentivo maior também do governo nesse segmento para que a gente tenha um crescimento e aí comece a se desvencilhar de coisas que gastam muito dinheiro, como as termoelétricas, por exemplo? Vamos lá. Incentivo hoje nós temos, tá? O equipamento ele tem isenção de ICMS, então o governo do estado não cobra esse imposto em cima desses equipamentos. Mas tem uma briga até que nos últimos tempos começou a se falar em taxação do solo. Acho que isso é importante falar, como isso funciona. Por favor. E por que nós... Claro aí a gente vê que muitos clientes vêm falar com a gente preocupados. Olha, estão falando de taxação do solo, que o segmento vai acabar. Não, ele não vai acabar. É importante a oportunidade aqui de falar para muitas pessoas o que está acontecendo. Hoje, quem comanda isso no Brasil, a energia solar, as concessionárias, é a ANEEL. Nós estamos brigando por uma lei que regulamente como que vai ser feita essa remuneração da rede elétrica. Por quê? Hoje a rede elétrica aqui, vamos imaginar que a rádio aqui está gerando sua energia com placas solares. Se ela gera e não consome na hora, ela joga esse excedente para a rede aqui. A rede aqui é da RGE. A RGE é obrigada a emprestar essa rede para a rádio, mas ela não recebe nada. Hoje ela não recebe. Ela tem que... E se arrebentar um fio, um caminhão passar aqui e arrebentar, a RGE que vai ter que ali arrumar. Sim. Então, enfim, é justa uma remuneração. Eles deveriam e devem receber algum valor para fazer esse empréstimo da rede. Só que enquanto não tiver essa lei, a ANEEL tem o poder de regulamentar isso. E a ANEEL ela é composta basicamente por pessoas, funcionários oriundos das concessionárias. As concessionárias perdem muito dinheiro com energia solar. Elas deixam de vender energia. Sim. Então, a pressão na ANEEL é muito grande para uma taxação. E a ANEEL chegou a um determinado momento, não foi oficial essa informação, mas
falou-se muito no mercado em cobrar até 57% daquela energia que eu jogo para a rede. Ou seja, se a rádio aqui jogasse 100 kW lá para fora, só ia poder buscar 43 de volta. O restante ia ficar para a concessionária para remuneração dela por manter a rede. Isso é muito caro. Então, lá em 2019, um deputado lá de Minas Gerais, o Lafayette de Andrade, ele apresentou um projeto de lei que não seria 57% de taxação, seria somente 28%, divididos em 10 anos. Ou seja, primeiro ano não se cobraria nada, segundo ano 2,8%, terceiro ano 5,6% e assim até chegar em 28%. E por que isso é bom? Porque a cada ano que passa a energia aumenta 9%, 10%. Sim. Então eu posso pagar a cada ano mais 2,8% para eles, mas eu deixo de pagar os 10%. Então é algo benéfico para o setor. A gente torce, nós como empresa, a Ecosul, a gente torce para que essa lei seja votada. Ela está na pauta aí da Câmara dos Deputados há 2 meses já. E aí chega no dia, por N motivos, ela não é votada. Por pressão, a gente sabe que isso está acontecendo, né? Mas a gente espera que seja votada até o final do ano e, pelo que se sabe, já se tem a maioria para aprovar. E um detalhe bem importante. Quando essa lei, se for aprovada, o texto dela diz que os sistemas já instalados e homologados até a presente data, eles vão ter um período de isenção de 25 anos. Ou seja, quem já tem vai estar garantido por 25 anos sem qualquer cobrança adicional. Então é muito bom e por isso que também nos últimos tempos a procura por energia solar aumentou muito. Né? Não, e por favor, né? Os caras estão pensando lá no bolso das concessionárias, mas ninguém pensa no bolso do consumidor. Não. Que banca sempre, qualquer coisa que acontece, quem banca é a gente, né? Não, quero usar, o empréstimo lá não, vai aumentar a luz. Faltou chuva, não, vai. Sempre a gente que paga, né? Que paga caro, né? Exatamente. E tem um outro lado, né? As concessionárias, elas reclamam que elas precisam emprestar a rede. Sim. É fato. Sim. Só que, por exemplo, assim, ó, vamos usar o mesmo exemplo. Tu gerou energia, sobrou, tu não usou. Vai para fora. Essa energia que for para fora aqui, vai utilizar. O teu vizinho que vai utilizar. E a RGE vai cobrar do teu vizinho o preço dessa energia como se ela tivesse vindo lá de longe. Mas ela não veio, ela veio daqui. Do teu lado, então é aquela história. Na hora da briga, todo mundo puxa só aqueles assuntos que interessam para si, né? Mas aí... O povo que se rala. Exatamente. Infelizmente é a realidade, né? Temos que ser reais, né? A gente que acaba pagando e cada vez mais caro. Aí tu vai somando com outras coisas, né? Claro, não é a pauta aqui, mas vai somando com gasolina, não sei mais o que, com gás, e aí... A conta fica alta. A conta fica muito alta. Falando, já que a gente entrou nessa parte, Alan, mais voltado para o financeiro, hoje quero instalar um sistema na minha empresa, quero instalar um sistema na minha casa, no campo, né, que é possível também, né, no agronegócio, enfim, quem mora no interior também. Qual é o tempo de retorno frente ao investimento? Ele oscila entre 3 e 6 anos. Né? É curto. É um tempo relativamente curto. Hoje, por exemplo, os bancos, todos eles têm linhas de financiamento específicas para energia solar, né? Onde a grande maioria dos bancos dessas linhas aceita o próprio equipamento de energia como garantia do negócio. Então, é um financiamento, uma linha de crédito muito acessível. E aí vai também, primeiro, são vários fatores que tem que levar em consideração para saber se tu vai recuperar em 3, em 4 ou em 6, sim. às vezes até 7. Depende do que tu quer fazer, né? Uma estrutura de solo, por exemplo, se tu não tem espaço físico para fazer instalação, tu pode fazer essa geração num campo, num potreiro, alguma coisa assim, com estrutura de solo. Ela vai ser uma obra um pouco mais cara. Uma obra residencial, ela já fica bem mais barata. E aí também tem que se levar em consideração o quanto esse consumidor paga pelo quilowatt, né? Então nós temos hoje no residencial e serviços, a gente está pagando agora com o último aumento em torno de 97 centavos o quilowatt. E aí o pessoal do campo ainda paga um quilowatt um pouco mais barato, quem tem empresas que consomem muito paga um pouco menos também. Então oscila entre esses 3 e 6 anos basicamente o retorno do investimento. E de um equipamento, lembrando, né? Que ele tem garantia de 25 anos. Né? Ele é um composto de vários equipamentos, na verdade, um sistema fotovoltaico. São os módulos, né, as placas. Eles têm 25 anos de garantia, de rendimento. Tem um inversor que faz a conversão da energia do formato que é captado pela placa para os nossos padrões. Né? E esse equipamento ele tem garantia que varia de 5 a 12 anos, dependendo da marca e o modelo do equipamento. Nesses equipamentos de inversor, tu pode também contratar garantia estendida, que pode ir até os 25 anos também,
das placas, tu paga um pouco a mais por isso. Mas enfim, nós estamos falando de um equipamento de durabilidade de 25 anos com garantia, estima-se que vai trabalhar por 40 anos até, e que se paga em 6 anos, ou seja, é um excelente investimento. Com certeza. Hoje é possível uma casa ter 100% trabalhar, assim, a sua fonte de energia ser 100% das placas? Sim. Zerar a conta jamais, tá? Uhum. Mas zerar, taxas e coisa zerar o consumo, sim, é perfeitamente possível. Inclusive, a gente pode, se o cliente quiser, ele pode fazer um sistema maior, que gere mais do que ele precise, para acumular créditos para eventualmente usar em outra casa que ele tenha, enfim. Mas é perfeitamente possível. Por que não zera a conta? Porque tem algumas taxas que a concessionária e o governo te cobram usando ou não. Por exemplo, a tarifa de iluminação pública, todos nós pagamos. Tem lá o custeio IP lá na descrição da conta embaixo. Aí são valores que oscilam aí de R$3 até, sei lá, 50, R$100. Depende do tamanho da empresa, do consumo. O ICMS, o governo do estado cobra o ICMS em cima da transmissão dessa energia. Também, 30% para as residências, aí vai baixando, para a indústria é mais barato um pouco. Mas a gente paga essas tarifas mínimas. E a tarifa mínima, porque, por exemplo, uma residência monofásica, tá? Conta monofásica, vai pagar 30 kW usando ou não o sistema. Esses 30 kW a 97 centavos aí, vai dar quase R$30. Então, vamos lá. Uma casa monofásica, tu consegue reduzir a tua conta para em torno de R$50, tarifa mínima. Oscila aí, R$40, R$60, em média 50. Uma casa trifásica, em torno de 150. Então tem esses poréns que obrigatoriamente assim, a empresa precisa avisar o cliente disso antes de fazer o negócio para que ele não tenha surpresas depois. Sim, né? que não acho que vai... Que vai zerar, não. Zerar a conta zero, não. Isso não existe. Até porque tu continua com o sistema... Continua ligado à rede, né? Sim. Isso não anula, não fica Não. alheio à rede que passa Não. na frente de casa, por exemplo. Não, exatamente. Tem que pagar. Perfeito. 9h30. Alan, vamos fazer só um intervalinho, já voltamos aí. O papo tá bem legal aqui hoje, recebendo o Alan Eduardo Speer, da Ecosul Energia, diretor-geral, é isso? Né? Isso. Da Ecosul Energias, empresa aqui, né, já presente também na nossa região, tem muitos clientes aqui em Gramado, né, e da nossa vizinha Nova Petrópolis. 9h35, 9h35, de volta ao nosso Gramado FM Entrevista aqui na Rádio Gramado FM. Né? Obrigado a todo mundo que estão junto conosco, né? Nos acompanhando. Né? Lembrando sempre para Senac Gramado e RBT Internet. Hoje estamos recebendo o Alan Eduardo Speer, diretor-geral da Ecosul Energias. Um papo bem legal aqui, explicando, né? Se alguém tiver até alguma pergunta e quiser fazer na live, aqui eu consigo repassar aqui pro Alan também. Fique à vontade, né? A gente falando de energia solar, placas fotovoltaicas, né? O Alan também falou um pouquinho, depois vamos voltar lá na loja Conceito, em Caxias do Sul também, que foi inaugurado. Quando é que foi inaugurado mesmo? Dia 5. Dia 5, então tem aí 2 semanas. 2 semanas. Aí, né? Já em pleno funcionamento lá no município de Caxias do Sul, município vizinho, que parece tão longe, mas é colado em Gramado, né? Engraçado, né? Tá volta, aqui do lado. Mas é pertinho, né? Vamos continuar, Alan. Eu estava conversando fora do ar, que estava te perguntando hoje, né? Decido então implementar um sistema de energia solar aí na residência, na minha residência ou na minha empresa, né? Primeiro de tudo, o que eu tenho que observar, quais os cuidados que eu tenho que ter, inclusive com a escolha da empresa que vai fazer isso, porque afinal de contas tu tá mexendo com uma coisa séria, né? Não é brincadeira, né? Exato, a gente tenta orientar o pessoal, porque hoje, como esse produto está muito em evidência, surgiu muita empresa, né? Estima-se que no Rio Grande do Sul tenha mais de 1000. Eu te confesso que eu conheço 20, não mais do que isso. Então, não sei falar do... Mas a gente acaba vendo muita coisa aí no mercado, tá? Uma sugestão. Primeiro ponto, pesquise a fundo quem é a empresa, veja as obras que ela tem, converse com clientes deles, vejam como foi o atendimento, se essa empresa está entregando aquela energia que foi prometida. Enfim, porque tem um detalhe, esse sistema, como geralmente ele é financiado, a empresa, o consumidor vai pagar a empresa à vista. E os problemas que podem vir a acontecer por uma instalação mal feita, um planejamento mal feito, um dimensionamento errado, tu só vai conseguir perceber ele meses depois, às vezes anos depois.
E aí fica difícil de tu conseguir recuperar. Então, as sugestões que a gente tem, visitem as empresas, né? Hoje em dia a gente sabe que nós temos aí Facebook, Instagram, as redes sociais. Fica muito fácil pegar fotos bonitinhas e colocar lá e dizer, olha, isso aqui é a minha empresa, eu sou assim assado. Mas lembrem que é um investimento alto, é um valor alto que se paga ali rapidamente, mas enfim, esse investimento a gente tem que cuidar. Então vai na sede da empresa, vê se eles têm aquilo mesmo que eles botam nas redes sociais, verifiquem, desconfiem quando alguém chega com um orçamento muito mais barato, porque isso geralmente, sabe, aquela história de não tem almoço grátis. Exatamente. Né? Se tem alguma coisa muito... Às vezes o barato sai muito caro. Nesse ramo, geralmente isso aí acontece. Então, outra coisa, verifiquem... sei que é complicado para o consumidor lá na ponta fazer isso, mas assim, dá uma olhada no SPC, no Serasa, do CNPJ da empresa, dos sócios também, porque por ali tu já vai começar a ver uma outra dica bem importante, tá? Não quero fazer propaganda para eles porque, né, eles não me patrocinam, não nos patrocinam, mas enfim, mas pela credibilidade, Portal Solar é um site bem legal, portalsolar.com.br. Ali dentro, o que é esse site? É uma empresa que depois que, por exemplo, a Ecosul fez um projeto, eu pego toda essa documentação desse projeto e envio para eles, submeto para eles. Eles dão um pente fino nesse projeto, verificam a RT, se o engenheiro tá cadastrado, se a obra foi executada naquele local exatamente, se aquela obra é tua. No final desse processo, se eles identificarem que está toda a documentação correta, eles entram em contato com o cliente também, e aí eles creditam aquela obra para a empresa. Então tu entra lá, tu tem um mapa do Brasil, e aí tu vai aproximando, vendo as empresas, quantas obras elas efetivamente têm, e não aquelas que dizem que têm, Sim, claro. e a potência total que elas já têm instalada. Por ali, e tem um detalhe, lá tem a avaliação dos clientes. Então, se tem uma avaliação negativa lá, a empresa ela não consegue excluir. Ela não consegue ir lá e apagar aquela avaliação, ocultar. Então, ali é uma vitrine para as empresas que trabalham bem para se exporem ali, né? Então, são dicas bem importantes. Porque assim, vamos lá, apesar de quem passa na rua acha que isso é um sistema simples, tem placa ali no telhado, tá tudo certo. Botar a placa ali, é só botar, ligar e já vai não funcionar. É assim, não, né? tem muito conhecimento por trás dessa simples instalação, principalmente o dimensionamento, porque vamos te dar um exemplo. Vamos pegar uma casa, tem lá 8 placas em cima do telhado. Se uma delas estiver sombreada, as 8 trabalham como se as 8 estivessem sombreadas, porque nesse caso de uma obra menor, geralmente as placas são ligadas umas nas outras em sequência, e se eu tiver uma delas pegando uma sombra de uma árvore, por exemplo, as outras 7 também vão trabalhar com deficiência conforme aquela que está sombreada. Então, isso é conhecimento, isso é saber como colocar as placas no telhado, porque isso faz toda a diferença depois lá na entrega, né? Tem hoje também aplicativos, por exemplo, que facilitam a vida do cliente para entender se a empresa está te entregando aquilo que foi prometido. Sim. Que te traça lá por período. Eu quero ver a geração de ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, quanto deveria o sistema ter gerado e quanto ele efetivamente gerou. Então, esses aplicativos eles te trazem essa facilidade de depois também cobrar da empresa para que ela entregue aquilo que tu comprou. Né? Lógico, tem também as questões de manutenção. E um detalhe, tá? Interessante, nós não falamos isso ainda, a manutenção é extremamente simples de um sistema. Porque a folha da placa, a parte superficial, é um vidro. Então a gente pode limpar ela como a gente limpa um vidro, ou só com água, ou água e sabão neutro, ou alguma coisa nesse sentido assim. E geralmente isso deve ser feito a cada meio ano. Ela aguenta granizo? Aguenta. Ela está numa região que pode acontecer? Né? Sim, os testes, se o pessoal for colocar no YouTube aí, teste de resistência de placa fotovoltaica, vai ter muito material lá de granizos do tamanho do microfone batendo na placa e explode e ela deve durar. Um detalhe, tá? Não é legal pisar em cima da placa. Sim, claro. Ela aguenta, ela foi feita para aguentar em torno de 100 quilos. Só que não é bom porque ela pode acontecer micro fissuras nas soldas e ao longo do tempo pode dar problema. E nem foi feito para andar por cima. Não foi feito. Não foi feito. Aliás, Alan, já aproveitando esse gancho, escolhi a empresa legal, ok, vamos lá. Como é que é feito o estudo para, justamente, tu falou uma coisa interessante, uma placa ficou, vamos dizer, mal instalada, ou enfim, tem uma árvore sombreando ela. Como é que é feito esse estudo? Até te perguntei fora do ar aqui também, né? Você,
vocês perceberam que talvez em cima da casa não seja o melhor lugar para instalar as placas. É possível instalar no terreno, em outro local, onde tenha maior incidência do sol? Tem como fazer isso? Tem como fazer respeitando algumas regras simples, né? Por exemplo, uma casa uma empresa, tu pode gerar energia em qualquer outro lugar, desde que tu tenha um contrato de comodato, por exemplo. Eu não tenho espaço na minha casa, moro no apartamento, não tenho onde botar. Tu pode achar, mas eu tenho um parente que tem um pavilhão. Faz um contrato de comodato, alugando aquele pedaço daquele telhado, tu gera energia lá, joga para a rede e vai creditar essa energia na tua casa, no teu apartamento. É possível fazer isso. Também é possível, se tu tem, por exemplo, duas casas, desde que as duas estejam na conta de luz no teu CPF e elas estejam dentro da área da mesma concessionária, por exemplo, tem uma casa aqui em Gramado e eu tenho outra em Nova Petrópolis. Tu não precisa instalar nas duas, pode instalar em uma só e destinar créditos, um percentual dos créditos para aquele outro ponto. É perfeitamente possível. E a questão de... as pessoas perguntam, mas a minha casa tem pouco espaço, eu tenho sombra, eu tenho um prédio que fica perto ali que faz uma sombra na minha casa. Em todos os lugares é possível fazer instalação de energia solar, desde que tu considere as perdas que tu vai ter por aquilo lá. Não é porque metade das minhas placas pegam sombra por 2 horas por dia. Eu não posso colocar? Pode, mas tu tem que calcular, e isso a gente faz, né? Nós temos software hoje que é considerado o melhor do mundo para dimensionamento. A gente desenha a casa, coloca a posição geográfica dela, a orientação, ângulo e orientação do telhado. Se tiver árvore do lado, desenhamos a árvore. Se tiver prédio, desenhamos o prédio. E esse software vai te dizer exatamente quanto aquele sistema vai gerar. Ele vai gerar menos do que se ele tivesse completamente exposto ao sol. Mas ainda assim vai gerar. E é possível, essa questão do número de placas, eu posso escolher, eu quero gerar 25% de energia, eu quero gerar 30, 50, 100, o máximo que eu puder. Existe essa possibilidade? Sim, o padrão do orçamento que a gente faz, e todas as empresas do setor, é orçar um sistema para 100, 101, 102% da tua necessidade para aquele momento. Até porque nesse primeiro momento tu tá brigando com os teus concorrentes, então tu tem que orçar aquilo que todo mundo vai orçar. Depois, escolhi a empresa, é essa aqui que eu quero. Aí a empresa ela vai te oferecer, olha, escuta, tu quer gerar mais, tu quer uma folga, daqui a pouco tu vai dizer assim, eu pretendo botar mais um ar-condicionado na minha casa. Pensar pra frente, eu vou botar mais uma televisão, alguma coisa, eu acho que eu vou aumentar meu consumo. Aí tu diz, olha, eu quero mais 20%, eu quero mais 50%, eu quero 100%, ou não quero 100%, eu quero menos. Sim. É perfeitamente possível e dimensionável. Tudo daí vai do estudo para ver qual é o equipamento melhor para atender a tua necessidade. Alan, do momento que eu escolhi, vou implementar esse sistema, eu fui lá, chamei a empresa, quanto tempo leva para iniciar a captação? Efetivamente o sistema está em uso, em média? Olha, eu vou te dizer que, vou falar pelos números da Ecosul, tá? Hoje na Ecosul, a partir da hora que liberou a questão legal do banco, o financiamento, nós estamos levando em média 34 dias hoje para fazer a instalação. Só que não é no dia da instalação, não é ali que tu liga a usina. Sim. Eu preciso fazer a instalação, imediatamente a gente comunica a concessionária que a obra está pronta e a concessionária manda os seus profissionais para o local da obra para fazer a vistoria, verificar se foi instalado tudo dentro das leis, das normas. E aí eles têm mais 7 dias, a partir dessa vistoria, para fazer a troca do medidor, do relógio medidor. Então, quando é trocado esse relógio medidor, nesse dia a gente faz a ligação da usina e a usina efetivamente começa a funcionar. Perfeito. Vou aproveitar que tem bastante gente na live, só te pedir para quem quiser conhecer mais a Ecosul, eu vou pedir no final do programa também, mas só para a gente ir passando, para quem quiser conhecer a empresa, os contatos aí. A Ecosul a matriz dela é em Nova Petrópolis, nós temos então a loja em Caxias do Sul e uma unidade completa em Cachoeirinha para atender a região da Grande Porto Alegre. O telefone lá de Nova Petrópolis, a matriz, é o 54-3281-4966 e também pode mandar e-mail para atendimento@ecosulenergias.com.br e acessar o nosso site, né, que é o ecosulenergias.com.br e nossas redes sociais também, Facebook e Instagram. Lá tem muita informação, principalmente fotos de obras que a gente fez, né, que são, conforme falei, estamos chegando quase em 800 obras, é muita coisa.
tem bastante material lá para consultar. Ô, Alan, como é que tá sendo 2021 para vocês? Né? Como é que vocês sentiram aí 2020 e o que a gente pode esperar agora decorrer, já imaginando, vamos imaginar, no cenário positivo definitivamente uma retomada? O nosso segmento ele anda um pouco na contramão da economia de um modo geral, né? Porque quanto mais aumenta a energia elétrica, mais a procura pelo nosso sistema aumenta. Então, no período da pandemia, para nós continua crescendo da mesma maneira. No ano passado, nós já tivemos um crescimento muito grande com relação ao 2019. E nesse ano, nessa semana, nós batemos o número de vendas do ano passado inteiro. Nós estamos em julho. Nós passamos um pouco da metade do ano e já vendemos o que vendemos no ano passado inteiro. Então, está sendo um ano excelente, né? A gente está colhendo também os frutos de ter feito um trabalho sério desde o início. Claro, né? com certeza. Devagarinho estamos conquistando cada vez maiores clientes e clientes importantes, criteriosos, né? E a perspectiva para esse ano é a melhor possível, né? Principalmente, né, a partir do momento que a gente conseguir aprovar lá em Brasília essa lei, que vai dar ainda mais segurança para todo o setor. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho, já que a gente falou na loja, lá no começo, hoje quem visita, que é uma loja conceito, né? Uhum. Quem visita a loja conceito lá em Caxias, o que ele encontra na loja lá? Ele encontra os equipamentos, que basicamente hoje as vendas são feitas na casa do cliente ou na empresa, né, no agronegócio, na fazenda, no produtor rural. E ele muitas vezes fecha o negócio sem conhecer o equipamento, sem ver, sem tocar numa placa solar para sentir como ela é, sem ver como é um inversor, que tamanho efetivamente ele tem, como é que ele funciona. E basicamente é essa experiência de conhecer o produto. Porque falar do produto todo mundo fala o tempo todo. A gente tem informações no YouTube, no Face, no Instagram, na internet de uma maneira geral. Mas sentir o produto, poucas pessoas têm essa oportunidade. Nós temos lá inúmeras imagens de obras, dos mais variados, desde residencial, agronegócio, até obras grandes, né? Obras com mais de 1000 placas, por exemplo. Então, essa experiência que a gente está vendendo lá na loja em Caxias é mais para que o cliente, não é nem para ir lá para fechar negócio, é para ir lá e conhecer o produto. E aí depois, fechamento de negócio, segue as vias normais como sempre foi. Perfeito. Hoje, então, vamos recapitular. Tem a loja Conceito em Caxias do Sul, né? A matriz em Nova Petrópolis. Sim. Tem uma unidade lá em Cachoeirinha, né? Na Grande Porto Alegre. Vocês têm planos de expandir para outros municípios? Eu jogo aqui, já que estamos em Gramado, inclusive aqui em Gramado. Temos sim. Inclusive, estava comentando contigo antes, fora do ar, um dos próximos objetivos agora é dar fôlego para as 2 unidades novas que foram lançadas ao mesmo tempo, né? Sentir qual vai ser o retorno dessas lojas, principalmente a loja de Caxias, que é uma loja bonita, que chama atenção, e no momento que a gente perceber que a fórmula deu certo lá, a gente vai replicar esse modelo para cidades com muita visibilidade. Sem dúvida nenhuma, Gramado é a primeira. Depois de lá, os nossos objetivos. Quanto tempo nós vamos levar para vir para cá, não sei, mas a gente vai vir. Já aconteceu de pessoas de outros estados procurarem vocês? Já. Já aconteceu, inclusive nós temos algumas obras no sul de Santa Catarina, na parte do litoral, mas geralmente são obras de clientes nossos. Por exemplo, eu sou um empresário de Gramado. Sim. E eu sou cliente da EcoSul na empresa e eu tenho uma casa na praia em Bela Torres, enfim. E aí a gente faz a obra assim. Nós temos por padrão um raio de atendimento hoje de em torno de 200 quilômetros. A gente procura não ultrapassar muito isso, porque uma das coisas mais importantes na energia solar é o pós-venda. É como a empresa vai te atender, né? Qual é o tempo que ela vai levar para te atender. Então, se eu tiver um cliente muito longe, fica complicado. Caiu a internet, eu não estou mais conseguindo monitorar meu sistema. Sim. A empresa vai ter que te cobrar esse deslocamento e não fica legal. Então, a gente atua num raio de 200 quilômetros ao redor. Um detalhe que eu gostaria de falar também sobre uma coisa, um diferencial que a gente acredita que seja, na EcoSul 2, na verdade. Nós fazemos o projeto do início ao fim. Nós não terceirizamos nada. Nós temos engenheiros, nós temos eletricistas, nós temos montadores, nós temos técnicos, nós temos pedreiros. Quando precisa fazer uma estrutura de solo, não precisa sair contratando um serviço terceirizado, que daí não tem agenda, é mais caro, enfim, foge do padrão de qualidade. Não, a EcoSul faz tudo. Ela entrega
como eu falo, a chave na mão, né? Funcionando a usina. E outra questão importante, nós somos uma das pouquíssimas empresas do estado e do Brasil que trabalham com estoque. Então nós temos lá um pavilhão hoje de 1.000 metros quadrados, forrado de equipamentos. E por que isso é importante? Porque numa eventual troca em garantia, né? Vou te citar um exemplo, nós temos um cliente lá de Sapiranga. O inversor dele, que faz a conversão da energia, depois de 3 anos apresentou um problema. Uma marca conceituadíssima, foi para garantia e o processo de garantia demorou 4 meses. Se a Ecosul não tivesse um inversor semelhante para substituir, tipo um step de carro, não tivesse colocado lá, ele teria passado 4 meses sem gerar energia. Então, por que a Ecosul pode fazer isso? Porque nós temos estoque, a gente vende o que nós temos em casa, enquanto a grande maioria, primeiro ela vai vender para ti, tu vai no banco, vai conseguir o dinheiro, tu vai pagar a empresa vai pegar esse dinheiro e vai comprar o equipamento. E se um dia tu precisar de um reparo, alguma coisa assim, precisar de garantia, tu vai ficar, aquele período da análise de garantia e troca em garantia, tu vai ficar sem o teu sistema funcionando. Então é um dos grandes diferenciais e as pessoas deveriam levar isso em consideração. Aliás, falando nessa questão do financiamento, Alan, uma pessoa de uma família de renda média baixa, ela consegue ter acesso também? Consegue sim, porque os bancos enxergam essa linha específica de financiamento um pouco diferente, porque, vamos usar um exemplo, eu quero comprar um carro. Tu vai comprar o carro, aquela prestação que vai pagar para o banco para financiar o carro, é um dinheiro novo que vai sair do teu orçamento mensal. Então, a energia solar não é assim, é uma troca. Porque tu vai pegar lá, por exemplo, uma parcela de R$250 que tu vai pegar para energia solar, mas provavelmente tu vai deixar de pagar R$220, R$230 em energia elétrica. Ou seja, tu não vai ter um desencaixe de dinheiro. Sim, não é uma renda a mais do que tu estava acostumado a gastar. Exatamente. A gente sabe de vários bancos que nos falam, olha, pega lá uma simulação de financiamento. Se fosse para financiamento de carro, financiamento de terreno, esse crédito não ia ser aprovado. Mas, como é para energia solar, eles têm uma sensibilidade maior e acabam liberando esses financiamentos. Isso é fato. Acaba não comprometendo a renda da família, seria mais ou menos o banco ele analisa a possibilidade que tu tem de devolver o dinheiro para ele. Sim, o risco. O risco, exatamente. 9h55. Alan, para quem está na dúvida de tá nos ouvindo, enfim, já vem com esse... Porque é uma coisa que vai, naturalmente, ela vai entrar no nosso dia a dia, já está entrando e vai, daqui para frente só vai ser ampliado, né? A gente vai ser obrigado e isso é positivo, a aderir a energias renováveis, energias limpas, né, que não poluem, né? E que viemos, economia também, né? Claro. O que tu diria para a pessoa que está em dúvida, para ela definitivamente partir para o sistema de placas fotovoltaicas, energia solar? A questão principal é econômica, tá? Lógico, tem todo o apelo ambiental e tudo mais, mas pensa o seguinte, a energia elétrica está aumentando acima da inflação ou abaixo da inflação nos últimos tempos, nos últimos anos? Totalmente acima, acho. Então, o preço dos equipamentos estão estáveis, os juros agora também, né? É um sistema que se paga ali, conforme falei antes, de 3 a 6 anos e vai trabalhar para ti por 25 anos com garantia e talvez por 30, 40 anos sem garantia depois. Então, é um excelente investimento. Nós temos os primeiros clientes, imagina lá em 2016, eles pagaram mais caro pelo sistema, as taxas de juros eram maiores, e pergunta para eles hoje se eles estão arrependidos de ter pago mais caro lá atrás. Não, eles estão felizes, porque o financiamento está acabando e o sistema está em pleno funcionamento, e ele não vai mais pagar a conta de luz daqui a 6, 12 meses. Então, é um investimento que a cada ano que passa ele fica mais rentável, ele fica mais viável, e as pessoas deveriam pensar nisso. A conta de luz vai continuar vindo e ela vai continuar vindo cada vez mais cara. Todo mundo deve ter percebido na última conta agora. Ela veio bem mais salgada do que todas e isso não vai voltar. É um caminho que é só de crescimento. Ladeira acima. Exato. Ou no bolso ladeira abaixo. No bolso ladeira abaixo. Exato. É complicado, né? Alan, novamente eu queria que tu repetisse então os contatos para quem quiser conhecer, né, mais do trabalho de vocês, contratar o trabalho de vocês aí, por favor, fica à vontade aí. E já convida para conhecer também a loja Conceito lá em Caxias do Sul. Ok, atendimento@ecosulenergias.com.br. Temos o nosso site, ecosulenergias.com.br, as redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn.
O telefone é 3281-54, código de área, 3281-4966. E fica aí o convite para todos que venham visitar a Ecosul, a loja em Caxias do Sul, que está lindíssima. E também aproveitem para visitar a unidade, a matriz em Nova Petrópolis, onde nós temos lá o nosso estoque, todo o nosso centro de engenharia e administração, para conhecer como funciona por dentro uma empresa de energia solar. Show de bola. 9h58, Alan, quero agradecer demais aí a tua participação, muito esclarecedora, muito legal mesmo esse bate-papo, até para explicar para os nossos ouvintes que tinham uma dúvida quanto a isso, muito bem explicado aí pela tua parte. E saúdo todo a ti, a todos os funcionários, todos os colaboradores aí da Ecosul, são muito bem-vindos aqui na Gramado FM. Muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Foi um prazer participar dessa conversa aí. Espero que eu tenha contribuído aí para conscientização e esclarecimento sobre esse novo produto no mercado aí. Com certeza. Inclusive, nessa live vai ficar disponibilizado lá nas nossas páginas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode assistir de novo, né? Tem toda a explicação aí do Alan sobre esse sistema de placas fotovoltaicas, né? E todo o trabalho da Ecosul. Muito obrigado, Alan. Sempre muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. 9h59, nós vamos ficando por aqui, né? Eu retorno amanhã, então, a partir das 9 horas, com mais um Gramado FM Entrevista. A todos um excelente dia, um grande abraço e mais informações aí, né, no www.portalgramadonews.com.br. Grande abraço a todos.